Olá amigos, seja muito bem-vindo à segunda parte da sétima aula do primeiro curso de C em português, porque a segunda parte da sétima aula do primeiro curso de C está cada vez mais comprido e nesta parte da aula vamos voltar a falar de strings. Vamos fazer mais exercícios com strings para que te sintas mais à vontade com este novo tema. Se não és inscrito aqui no canal, não te esqueças de subscrever, deixar o teu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e vamos começar a nossa aula. E esta parte da aula vai ser extremamente prática. O que é que vamos fazer? Eu vou-te dar 4 cabeçalhos de funções e tu vais resolver as mesmas. Como é que vamos fazer? A primeira função, str tamanho, consiste em receber uma string e retornar o tamanho dessa string, o número de caracteres dessa string. Em segundo lugar, temos a função str concatenar. Recebes duas strings, pegas nessas duas strings e juntas tudo na primeira. Ou seja, se receberes a string João e a string Ana, a primeira string vai ficar João, Ana, tudo junto. Vai juntar duas strings. Concatenar. A terceira função consiste em copiar strings. Tu recebes duas strings, o str copiar. Recebes duas strings e essas duas strings vais copiar a segunda para a primeira. Ou seja, a primeira string vai ficar exatamente igual à segunda. A quarta função consiste em comparar as strings, ou seja, tu vais verificar se a string 1 é maior do que a segunda, se a string 1 é menor do que a segunda ou se elas são iguais. Se forem iguais, vais retornar 0. Se for a primeira maior do que a segunda, vais retornar 1. Se a primeira for menor do que a segunda, tu vais retornar menos 1. Vamos começar por declarar o cabeçalho da nossa função. Então, int str tamanho recebe uma string. Então colocamos aqui o nosso char abrir e fechar parênteses retos. Aqui em baixo colocamos exatamente o mesmo cabeçalho, mas temos que colocar a variável interna da nossa função, a variável que vamos utilizar aqui dentro da nossa função, a nossa string. No final, sabemos que esta função vai fazer o quê? Vai fazer o retorno do tamanho da string. Então, já podemos colocar aqui return tamanho. E para podermos estar a fazer return, temos de declarar aqui a variável int tamanho igual a 0. Muito bem. Aqui em cima, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar a nossa string, a string que vamos passar à nossa função para calcularmos o seu tamanho. E a string pode ser char1, por exemplo, a string 1, que é igual a quê? Podemos defini-la já aqui, definir já quais são os caracteres desta string. Vou colocar, por exemplo, Joana. E a nossa string neste momento é Joana. Quantos caracteres é que tem Joana? Joana tem o caractere 0, 1, 2, 3, 4 e ainda tem o /0. Mas nós só queremos contar o número de caracteres. Portanto, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. No final, esta função vai ter de retornar aqui 5, porque a nossa palavra tem 5 caracteres. Então, aqui o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a passagem da nossa string para a nossa função. E como é que fazemos isto? Colocamos str tamanho e enviamos a string 1. Ou seja, estamos a enviar uma string que vai ser trabalhada dentro da função como se fosse a string A e no final retornamos o seu tamanho. Para retornar o seu tamanho, já sabemos que esta função vai ser igual a tamanho. Ou seja, esta variável temos de declarar aqui no nosso main igual a 0, porque é a variável que vai receber o tamanho da nossa string. No final, imprimimos, fazemos o printf do tamanho da string, percentagem de tamanho, e já sabemos o tamanho da string é 2 pontos e aqui está. Agora vamos construir a nossa função. Como é que vamos fazer isto? Como é que percorremos uma string até ao fim? Porque vamos criar aqui uma função que funcione para a palavra Joana. Mas se eu chegar aqui e trocar a palavra Joana para João, isto também tem de funcionar. É o objetivo de uma função. É que se aplique em vários casos. Então, como é que vamos fazer isto? Vamos ter de percorrer a nossa palavra.
E vamos percorrer a nossa palavra até onde? Agora o que vamos fazer é percorrer a string até encontrar o /0. Porquê o /0? Porque, por exemplo, aqui na palavra Joana, sabemos que tem o caractere 0, 1, 2, 3, 4 e o 5 qual é? O 5 é o caractere /0. Todas as strings, o último caractere é o caractere /0. Portanto, nós podemos percorrer uma string encontrando o caractere /0. Vamos andar sempre à procura desse caractere. Quando encontrarmos o /0, sabemos que chegamos ao fim da string. Então, while. E agora, qual é a posição que vamos começar a procurar? É a primeira posição da string, que é o A de 0. Neste caso, vamos criar uma variável para poder iterar. I igual a 0. E agora, AD diferente de /0, do caractere /0, o que é que nós fazemos? Se a primeira posição, se o J é diferente de /0, nós fazemos I++ e contamos uma posição. De seguida, o que é que temos de fazer? Temos de ir contando o tamanho da string. Então aqui o que é que colocamos? Colocamos tamanho mais. Para quê? Para a medida que vamos lendo um caractere, vamos incrementando o tamanho da string. Que é para quê? Para no final, quando encontrarmos o /0, a nossa variável tamanho vai ter o tamanho da string. Vamos ver se isto funcionou. Vamos fazer um comentário a estes números que aqui estão. Vamos compilar e vamos fazer play. O tamanho da string é 5. Exatamente. Porquê é que funcionou? Porque percorremos posição a posição a verificar se era o /0. Se não for o /0, incrementamos mais uma vez. E assim, no final, temos o tamanho da string. Vamos ver, se colocarmos agora a string, se isto funciona. Vamos colocar aqui João. Compilar, play. E aqui está. O tamanho da string é 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, esta função funciona para verificar o tamanho de qualquer string. E agora temos o nosso código a funcionar na perfeição. Mas há aqui um pequeno melhoramento que podemos fazer a esta função. Já viste qual é? Repara, estamos a utilizar aqui duas variáveis que se inicializam a 0. E elas são incrementadas exatamente na mesma altura. Então, para que utilizar duas variáveis? Não poderíamos utilizar apenas a variável i? Claro que sim. E em vez de retornar tamanho, retornávamos i. Vamos ver se isto funciona. Vamos compilar, vamos fazer play e aqui está. O tamanho da string é 4. Aquelas duas variáveis, a variável tamanho e a variável i, estavam a ser incrementadas exatamente na mesma altura. Portanto, não faz muito sentido andar aqui a repetir variáveis. Vamos utilizar apenas a variável i. Vamos substituir aqui a string, vamos colocar Joana e vamos ver o que é que imprime. E aqui está. O tamanho da string é 5. Está a funcionar na perfeição e agora temos o nosso código otimizado. Agora que já temos a primeira função concluída, vamos fazer a segunda função, o concatenar. Void str concatenar. E agora vamos passar dois parâmetros, o char1 e o char2, que vamos ter de criar aqui no nosso main. Ponto e vírgula, já temos aqui o cabeçalho da função. Vamos agora aqui em baixo criar a função propriamente dita e vamos colocar as variáveis A e B. Aqui dentro vamos comentar aquilo que utilizamos para a primeira linha, para a primeira função, porque agora não vamos precisar, e vamos dar aqui o nome str tamanho, que é para depois sabermos a que é que correspondia este código. Aqui já sabemos que a nossa função vai receber duas strings, então vamos criar a segunda string, char2, abrir e fechar parênteses retos, e aqui colocamos, pode ser João, ponto e vírgula. Agora o que é que vamos fazer? Vamos chamar a nossa função, concatenar, e aqui dentro o que é que vamos colocar? Vamos colocar duas strings, a string 1 e a string 2. E aqui está. No final, o que é que vamos imprimir? Vamos imprimir a string 1. Porque esta função consiste em passar a string 2, João, para a string 1. E vai ficar uma string do género Joana, João. A string final vai ser Joana, João, tudo na mesma string, tudo na string 1. Então o que nós vamos imprimir é percentagem S1. E esta string vai conter as duas strings. E agora o que é que vamos fazer? Vamos elaborar a nossa função.
É bastante simples, mas tens de estar atento. Então o que é que vamos fazer? Vamos passar letra a letra da segunda string para a primeira. Ou seja, vamos passar o J para o fim da primeira, vamos passar o O para o fim da primeira, vamos passar o A. Ou seja, vamos começar a construir a segunda string no final da primeira. Para construirmos a segunda string no final da primeira, o que é que precisamos de saber? Precisamos de saber o fim da primeira string. E qual é o fim da primeira string? É o tamanho da string. E como é que sabemos o tamanho da string? Já calculamos há pouco uma função que nos fazia exatamente isso, que nos verificava o tamanho de uma string. Então é isso que vamos voltar a utilizar. Já sabes que podes utilizar uma função dentro de outra função. Então, vamos buscar o tamanho da primeira string. Vamos criar uma variável tamanho e tamanho é igual a quê? Tamanho é igual a str tamanho. Estamos a reutilizar esta função. E o que é que temos de passar? Temos de passar o nome da string que queremos saber o tamanho. Ou seja, assim já vamos saber o tamanho da primeira string. E agora, aonde é que vamos começar a escrever a palavra João? Na posição imediatamente a seguir à última letra da string 1. Ou seja, a posição onde temos um /0, vamos colocar lá o quê? Vamos colocar lá a primeira letra. Em vez de um /0, que é o último caractere da primeira string, vamos colocar aqui um J. Porque aqui está implícito um /0. E nós vamos tirar o /0 e vamos pôr um J. Depois vamos pôr um O. Depois vamos pôr um A, depois um O e no final voltamos a pôr um /0. E aumentamos a nossa string. E como é que fazemos isto? Temos de fazer isto percorrendo a segunda string. E à medida que fazemos o percorrer da segunda string, vamos passando letra a letra para o final da primeira. E esta é a lógica de concatenar strings. Então agora que já temos o tamanho da nossa primeira string, já sabemos que o tamanho é 5 neste caso. E qual é o caractere que está na posição 5 da nossa primeira string? Não é o caractere A. O caractere A está na posição 4. Repara. 0, 1, 2, 3, 4 e na posição 5, que é o tamanho da string, porque a string tem 5 letras, a última posição é 4, mas a seguir ainda tem a posição 5 que contém um /0. Então o que é que nós vamos fazer? Em vez do /0, vamos colocar lá o J. E vamos colocar o J no final, logo imediatamente a seguir à última letra da primeira string. A seguir ao A colocamos o J. A seguir ao J vamos colocar o O. E depois o A e depois o O. E só no final é que vamos colocar um /0. Para quê? Para redefinir o tamanho da primeira string. E como é que fazemos isto programaticamente? Fazemos um ciclo while. E para fazer o ciclo while vamos precisar de uma variável para poder iterar. Int i igual a 0. E o que é que vamos fazer? Vamos percorrer a segunda string. B de i diferente de /0, enquanto a segunda string não chegar ao fim, o que é que nós fazemos? Passamos posição a posição para a última posição da primeira string. Qual é a última posição da primeira string? A posição da primeira string onde está o /0 neste momento. É a posição 5. Então, o A tamanho tem o valor 5. Então, o A tamanho, estamos na posição 5 mais i. Para quê? Para depois podermos iterar para as outras posições. Ou seja, A tamanho mais i é igual a quê? A B de i. Ou seja, o primeiro caractere, o caractere 0 da segunda string, é igual à posição tamanho, que é a posição 5, mais i. Inicialmente, como o i é 0, estamos a passar para a posição 5, o j. Depois, para a posição 6, passamos o o. Posição 7, o A. Estás a perceber a lógica? E no final, aqui só temos é de iterar o nosso i++. E no final, o que é que vamos fazer? Vamos dizer onde fica o nosso /0 na segunda string. E onde é que o vamos colocar? Vamos colocar na última posição. Na posição i mais tamanho igual a um /0. E agora redefinimos o final da primeira string para a posição depois de termos copiado todas as letras. Então vamos ver se isto funciona. Vamos compilar,
Vamos ver que faltam aqui os pontos. Exatamente, temos aqui um comentário. Vamos compilar e vamos ver se isto funcionou. Vamos imprimir Joana João. E aqui está. Porquê? Porque passamos todas as letras que estavam na segunda string para a primeira string. Compreendeste? Posto isto, vamos fazer a nossa próxima função. E a nossa próxima função é o str copiar. E em que é que consiste? Consiste em copiar a segunda string para a primeira string. Ou seja, esta função também vai receber duas strings. Vamos colocar aqui desta forma. Ponto e vírgula. Vamos copiar agora aqui para baixo. Vamos copiar aqui para depois do str concatenar. Já sabes que tens de colocar os nomes nos parâmetros A e B. E aqui em cima vamos comentar o nosso str concatenar. E vamos colocar aqui str concatenar. Para ficar organizado. Fechamos aqui. E aqui está. Então, como é que vamos fazer o str copiar? Em primeiro lugar, já sabemos que vamos receber aqui novamente as duas strings. Então, 1,2. E no final, o que é que vamos imprimir? Vamos imprimir a primeira string. Ou seja, percentagem S, string 1. Aqui está. Então, vamos à elaboração da string copiar. E qual é a lógica? Vamos copiar todas as letras da nossa segunda string para a primeira string. E quando terminarmos de copiar todas as letras, colocamos um /0 e a string fica redimensionada. Então, vamos fazer, isto é muito semelhante ao exercício que fizemos anteriormente. Então, int i igual a 0, porque já sabemos que vamos ter de iterar. E iterar aonde? Iterar na nossa segunda string, porque é essa que nós vamos copiar para o lugar da primeira. Então, o nosso b de i, a nossa primeira posição da segunda string, enquanto for diferente de um /0, significa que ainda não chegou ao fim. O que é que nós fazemos? Copiamos o nosso b de i para o nosso a de i. Ou seja, o nosso b de i vai para dentro do nosso a de i. Vamos incrementando a nossa variável i e no final só temos de colocar um /0 na última posição. Então, /0 para a última posição. E foi muito simples. O exercício anterior é que era realmente um bocado mais complicado. Depois de fazer o anterior, é tudo muito simples. Vamos ver se isto funcionou. Vamos compilar e play. E aqui está. Passamos a segunda string para o local da primeira string. E agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer a nossa última função, a função comparar. Então, int str comparar. E a função str comparar recebe o quê? Recebe duas strings. Char aqui, ponto e vírgula. Muito bem. Agora copiamos isto para o final e vamos colocar as variáveis das nossas strings que vão ser passadas, os nossos parâmetros. Muito bem. E o nosso str comparar, o que é que vai receber? Vamos comentar aqui novamente. Vamos fechar aqui e aqui colocamos str copiar. Muito bem. O nosso str comparar vai receber o quê? Vai receber str comparar, vai receber as duas strings, a string 1 e 2, e vai retornar o valor da comparação. Comparacão. Vamos criar aqui em cima int comparacão, porque é o valor que vai ser retornado. Printf. No final imprimimos o valor que vamos retornar. Comparacão. Muito bem. E o que é que vamos retornar? Como eu disse no início, vamos retornar 0 se as strings forem exatamente iguais. Vamos retornar 1 se a primeira string for maior do que a segunda. E vamos retornar menos 1 se a segunda string for maior do que a primeira. Percebeste? Tens aí ao lado aquilo que vamos fazer. Vamos começar a elaborar a nossa função. Então agora o que é que vamos fazer? Vamos percorrer a primeira string, já sabes percorrer uma string, já fizemos nos exercícios anteriores, e vamos verificar se há caracteres diferentes ou se são todos os caracteres iguais. E como é que percorremos uma string? Já fizemos anteriormente, então declaramos uma variável para poder iterar no ciclo, já sabes que vais ter de utilizar um ciclo,
e vamos utilizar o ciclo while. No ciclo while vamos percorrer a string A, caractere a caractere, até encontrarmos um caractere /0, que significa que chegamos ao final da nossa string. À medida que vamos percorrendo, o que é que temos de fazer? Temos de verificar se os caracteres da primeira string são iguais aos da segunda string. Como é que fazemos isto? If AD for igual a BD, ou seja, estamos a comparar o primeiro caractere, o caractere 0, se forem exatamente iguais, contamos na nossa variável count, ou seja, acumulamos na nossa variável count. E significa que encontramos um caractere igual. E vamos fazer isto para todos os caracteres. Se chegarmos ao final e o count tiver o mesmo número que o número de caracteres desse string, significa que as strings são exatamente iguais. Agora o que é que nos falta fazer? Falta-nos iterar para poder percorrer o ciclo e falta-nos declarar a nossa variável count, que é a variável que estamos a utilizar para verificar se a string é igual ou se é diferente. E agora temos de fazer uma verificação. Repara, se todas as letras forem iguais numa string e noutra, o count no final vai ser exatamente igual a quê? Ao tamanho da string. Significa que todas as letras da string foram iguais na primeira e na segunda. Então, se o str tamanho de A for igual ao count, significa que todas as letras foram iguais na primeira e na segunda string. E vou colocar aqui para que percebas, str tamanho B é igual a count. Porquê? Porque se estas condições se verificarem, significa que a string A é exatamente igual à string B. Então retornamos 0. Era o objetivo do exercício. Se não, o que é que nós fazemos? Se não, else, if, porque vamos ter ainda outra condição a seguir. O que é que vamos colocar? Se o tamanho da primeira string for maior que o tamanho da segunda string, o que é que nós vamos retornar? Tínhamos referido que se a primeira string for maior do que a segunda string, retornamos 1. Se nenhuma destas condições, nem esta, nem estas, se verificarem, o que é que nós fazemos? Else return -1. Significa que a segunda string é maior do que a primeira string. E está resolvido o nosso exercício. Agora, aliás, falta-nos colocar aqui a variável count que não está declarada. E agora vamos finalmente compilar e verificar o que é que vai ser impresso. Repara, a nossa primeira string é maior do que a nossa segunda string. Elas não são iguais. E se a primeira é maior do que a segunda, significa que vai retornar 1. Vamos ver. Play. E aqui está. Retornou 1, porque a primeira string é maior do que a segunda string. Então agora vamos fazer aqui uma troca. Vamos pôr a segunda string maior. Se a segunda string for maior, vai retornar -1. E aqui está. -1. E então se elas forem iguais, Joana. Vamos compilar, play, e aqui está. Se as strings forem iguais, retorna 0. Se a primeira for maior do que a segunda, retorna 1. Se a segunda for maior do que a primeira, retorna -1. E está o exercício resolvido. E finalmente chegamos ao fim da segunda parte da nossa aula. Espero que tenhas gostado, espero que tenhas compreendido como se resolvem estes 4 exercícios. Eles são bem diferentes uns dos outros. Mais para a frente vais perceber como isto foi útil e vais compreender, até vais ficar um bocadinho chateado comigo quando eu te revelar uma coisa que ainda não te revelei. De qualquer das formas, se já estás mais habituado a trabalhar com linguagem C, se já viste alguns exercícios, se já conheces algumas funções da própria linguagem, refere-me aí nos comentários o que é que tu achaste deste exercício. De qualquer das formas, esta aula vai ficar por aqui. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e até à próxima aula.